amigos do Autoesporte, a turma da bancada tá na sua telinha com o Vibrantinho Toledo e a múmia de 71, é isso mesmo. Toledo, o que é isso do seu lado aí? Eu não sei, cara. Eu já trabalhei com muita gente estranha aqui, mas essa é a primeira vez. É a primeira vez que eu vejo a múmia de 71 assim, desse jeito. Porque a múmia tem que ser branca, né? Uma faixa branca, né? Agora tá com essa aí eu nunca vi realmente. Acho que é o velório da múmia, né? É o velório, pode ser o velório da múmia. Ou então a viúva, né? A viúva de alguma coisa que não tem, né? isso tudo porque perdeu do Lanterna? É verdade. E coisas virão ainda. Coisas, ó. Que coisas? Levanta a mão não, viu, filho? Levanta o bracinho não, que senão não vai ficar mal pra você não. Ó. Que é isso? Sai fora. Primeira vez que eu vejo a múmia manifestar. A múmia tá até habilidosa. Tá agressiva essa múmia. Nossa, pelo amor de Deus. Ô, Léo, tá assustando as crianças nesse horário. As pessoas vão pra escola daqui a pouquinho, Toledo. E ele fica com esse negócio aí. Me ajuda aí, ué. Dadá não vai falar nada? Vai falar nada, não? Perder pro Lanterna é demais. Tá envergonhado? Tô envergonhado. Mas, Dadá, veja bem. Vem aqui ao telão. O telão é pra lá. É pra lá, pra outro lado? Dadá. Gente, É você. Passou. Tira esse negócio de múmia, Dadá. Porque agora chegou a hora de você vibrar com o aniversário. Aniversário de quem? de quem? Veja aqui. Um ano de Fred no Atlético da Dá Maravilha. O Fred vai te pegar. Aqui, ó, um ano do primeiro jogo, do primeiro gol, um ano de... Congela para poder ler para os nossos telespectadores. Aí, ó, Fred, os gols de Fred de um ano para cá da Dá Maravilha. E a gente volta lá no comecinho, por gentileza, aí, ó. O ano do primeiro jogo, primeiro gol, o ano que aqui é Galo, muito feliz por completar 365 dias de uma das escolhas mais acertadas da minha carreira, diz o Fred. Obrigado a todos pelo apoio, vamos juntos sempre. Fred está dizendo aí nas redes sociais que está festejando o ano de Atlético da Dá Maravilha. Leozinho, uma das escolhas mais acertadas. Ó, Fred, eu vou te falar uma coisa. Isso é uma consideração, um respeito pelo Clube Atlético Mineiro. Apesar de que você saiu lá do Toledo, do América. Mas aqui no Atlético você está dando tudo que pode, parabéns. E o Fred vai te pegar. E vai te pegar. O Fred vai te pegar. O Fred vai te pegar. Olha, vai te pegar. Doido, bicho. Você tomou o remédio das 10? O Fred vai pegar, ué, não sei não. Então, para o Fred, você tira essa roupa. Eu tiro o de múmia. chapéu. Eu tirei o chapéu. Fred, eu tirei para você. E, Dadá, o legal é que foi uma escolha acertada do Fred e do atleta também, né? Porque Sim. o Fred está dando retorno, ele está fazendo a parte dele, fazendo os gols, dando assistência, é um jogador comprometido. Então, aprendeu isso tudo no América, por isso que é esse grande cara. E outra coisa, né? O Grande time indo para a profissional, segunda Leozinho. divisão, a culpa não vai ser dele, porque ele pelo menos tem trabalhado, né? Quem é segunda? Quem é segunda? Entendeu? Ele ficando com a América ano que vem. Leozinho, vou falar uma coisa que você vai estarrecer agora. Eu confio no título do Galo ainda. Qual Eu título? confio no título do Galo. O Galo vai reagir. 3 vitórias seguidas já deixa todo mundo O entusiasmado. Luan está falando sobre isso, daqui a pouquinho a gente vai mostrar também. Agora é o seguinte, o Fred está comemorando o ano de Atlético num momento ainda não perfeito, né, Fred? Ô Fred, é um Atlético reconhecível, né, hoje aqui. A gente tem que reconhecer que hoje a gente foi muito mal e os poucos minutos que a gente teve de bom momento no jogo, né, no segundo tempo, a gente acabou tomando o segundo gol e aí piorou tudo de novo. Hoje foi uma decepção, né? A gente está vendo aí também, não tem grandes equipes apresentando um grande futebol, tudo, até pela sequência de jogos. Mas a gente sabe do que a gente pode dar, sabe que a gente tem que melhorar e que hoje a gente foi muito mal. Então, a entrevista concedida ao Lauro Lopes logo depois da derrota para o Vitória em Salvador. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar então o Luan e a reportagem sobre os preparativos do Atlético para dar essa virada. Comemoração do Fred no Atlético e comemoração da torcida cruzeirense, pode-se dizer assim, com essa novidade aqui que já está treinando, Vibrantinho? Tá festejando Sassá na Toca da Raposa? Uai, tá na hora, né, já de julgar, pôr o cara para julgar, foi contratado. Não apresentou ainda. Né? Daqui a pouquinho poxa, informações do Sassá e de outros jogadores, novidades da Toca da Raposa. É uma boa novidade, foi contratado aí recentemente, um jogador que tem muita habilidade, isso ele tem mesmo.
né? E a gente espera que realmente ele esteja com a cabeça no lugar e vai fazer a história dele no Cruzeiro. Agora você que entenda, Dadá, o short tá apertado ou ele tá bem gordinho? Não, eu tô impressionado. Ele perdeu uns 5 quilos, porque ele era uma baiana lá no Botafogo. Esse Dadá. Faz uma musiquinha pro Dadá agora, meu filho. O Sassá vai te pegar. O Sassá vai te pegar agora. Daqui a pouquinho tem o América se aprontando para o jogo do Internacional. Tem ingresso para você concorrer para assistir ao jogo do América. Tem mais Atlético, tem mais Cruzeiro, tem gols, tem seleção brasileira, tem basquete, tem muita coisa. Tem Vibrantinho no Independência. E tem a bancada. Eu vou no Independência. Vai? Eu vou. Você não vai, cara. Vai lá pra quê, Eu vou no Independência, cara. Eu vou lá. Voltamos com o Alterosa Esporte, Dadá Toledo, Vibrantinho. Dadá Maravilha, olha só quem voltou a treinar. Se é Luan, tô feliz. Recuperados, Leonardo Silva e Luan, liberados pelo departamento médico, podem já treinar e você já vê aí o capitão dando as primeiras Leonardo corridas. Silva volta. Ei! Gostou, Dadá? Curtiu? Mas lógico, Por quê, Dadá? Me fala, por quê? Porque ele joga muito e quando vai lá para a área, imita Dadá, para no ar, dá de queixo no peito, queixo no E aí dá pro Atlético jogar com 3 zagueiros, né, Leopoldo? Por quê? Porque o Leonardo Silva para marcar o Eraso e o Felipe Santana. Né? Tem que pôr a sobra. Olha aí, vem aí os dois então treinando, o meio atacante Luan e o zagueiro Léo Silva já tem condições, inclusive, de atuar amanhã, 19h30, contra o Atlético Paranaense no Independência pela 7ª rodada. Você, lente no Dadá aí, câmerazinha no Dadá, você, Dadá, já escalaria Luan e Leonardo Silva de cara amanhã contra o Furacão? Os dois são bons, tem que voltar, tem que jogar. Luan se recuperou da lesão muscular na coxa direita, que tirou dos jogos oficiais desde 13 de abril, Dadá. Nossa Luanzinho não Senhora. joga. E um mês depois, o Leonardo Silva foi diagnosticado com problema na mesma região. E por isso ainda não estreou no Campeonato Brasileiro. Dadá, então, assina embaixo, se o Roger escalar os dois amanhã. Os dois são realidade. Chega de promessa. E daqui a pouquinho o Luan vai abrir o jogo e falar por que o Atlético está mal no Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho você vai curtir aqui no Alterosa Esporte. E está aqui o Dom Martins tuitando. Saudações à bancada mais democrática e mais bem-humorada. Muito obrigado, Dom. Avisa o Dadá para começar a ensaiar, porque o Atlético vai subir. Tô com ele. Para o ano que vem? Não é não. O cara quer me infartar, rapaz. Boa notícia também para os cruzeirenses é a absolvição de Mano Menezes e de Diogo Barbosa depois daquela confusão lá em Chapecó, Arena Condá, Copa do Brasil. Você se recorda, né, Vibrantinho? Isso, foi lamentável, principalmente depois do jogo, né? As confusões que tiveram ali dentro do estádio. O STJD definiu que o lateral esquerdo Diogo Barbosa e o técnico Mano Menezes não serão suspensos. Eles haviam sido denunciados por infração nos artigos 258, conduta contrária à ética ou disciplina, e 258D, em que o clube é responsabilizado pela conduta dos seus integrantes. Bom, pois bem, o treinador cruzeirense recebeu uma advertência pela conduta contrária à ética ou disciplina, né? Aquela jogadinha de lado, né? Na hora que o lateral da Chapecoense foi bater, né? Balé. O lateral. E o Diogo Barbosa flagrado aí pela lente da emissora que estava transmitindo o jogo, jogando um copo, a gente não tem essa imagem, né? Jogando um copo em direção ao time da Chapecoense. Os dois foram absolvidos. Foi certa essa decisão do STJD? Bancada democrática. Léo, eu acho o seguinte, o Mano, ele já vem em alguns jogos, né? Tendo alguns tipos de conduta muito assim, muito nervoso, sabe? Muitas vezes estourado ali. E eu acho que isso às vezes acaba até transferindo para a equipe também dentro de campo. Né? É um bom treinador e tudo mais, mas eu não sou muito a favor de coisas que não compete a alçada dele ali dentro do gramado, não. Eu posso falar o que o Vibrantinho quer falar e a torcida do Cruzeiro quer falar e não pode? Quer ouvir? A torcida tá doida pro Mano ser suspenso para ver se fica livre dessa chatice dele nos tempos. O Mano tá no nervo danado, dando chicotada na imprensa, né? Bravo com a torcida. Tô achando até que ele tá querendo tirar o time, viu, Leopoldo? Será? Ele tá feliz, a torcida não tá feliz com ele. Tô achando. Não gosto de fofoca, não. Você sabe. Tô vendo. Mas eu acho Agora é o seguinte, sobrou pra Chapecoense, né? Nessa história toda aqui, o STJD fez o seguinte, gente. Poderia perder até 10 mandos de campo, né? Foi absolvida da denúncia de não prevenir e reprimir desordens, invasão de campo e lançamento de objeto. A
Procuradoria do STJD vai recorrer sobre isso. Mas os jogadores envolvidos no incidente foram suspensos. O lateral Reinaldo por 2 jogos, o Vitor Ramos por 1 e os dirigentes Rui Costa e João Carlos suspensos por 15 dias. Só a Chape que tomou suspensão. Mas não é questão de ser a Chape que tomou, não. Mas ali mereceu. Né? A gente tem que também separar a situação que aconteceu, lamentavelmente, terrivelmente, né, de um acidente, né, com os jogadores da Chapecoense, que virou uma comoção mundial, com a situação agora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Ali mereceu, pronto, acabou. Você é igual um amigo meu que tomou chifre, aí toda pelada ele tinha que estar no meio, tudo ele tinha que proteger o cara. Tem época aí chegar para ele e falar, agora para de abusar. Então a mesma coisa é Chapecoense. Houve um acidente? Houve. Mas ela tem que ser tratada por qualquer time. Justamente. Acertada essa decisão. Ok, vamos tocando em frente. Daqui a pouquinho tem mais Sassá na Toca da Raposa. E também o que o Mano Menezes vai fazer para enfrentar e, quem sabe, vencer o líder do Campeonato Brasileiro. O que é que está acontecendo? Esse amigo meu não sou eu, não. Porque ele nem joga bola. Cara, eu odeio ele, não sou amigo dele. Não é ele, não, esse cara. Sou amigo dele, não. Ele não joga bola. De jeito nenhum. E os seus amigos vão ao jogo hoje, Toredinho? Seus amigos americanos, daqui a pouquinho eu vou falar aqui dos ingressos, porque o time vai ser modificado para enfrentar o Internacional esta noite na Independência. Na última partida contra o Vila Nova de Goiás, o Coelho começou perdendo e mesmo com um jogador a mais não conseguiu o empate. Pior, acabou levando o segundo gol num contra-ataque. Nessa noite contra o gigante da Série B no Horto, a defesa sabe que não pode vacilar. A gente sabe que é um jogo diferente pela situação ofensiva que o Inter tem. A gente sabe que o Inter tem atletas com uma grande capacidade de definir um jogo. Então nós temos que, da mesma maneira que temos que atacar bem, mas nós temos que defender muito melhor, porque conheço muitos atletas lá, como todos conhecem, e particularmente conheço o treinador deles. Tive a oportunidade de trabalhar quase 1 ano com ele na Chapecoense. E é um treinador que pede realmente para os seus atletas se doarem o máximo e ele procura tirar o máximo de cada um. Eu acho que a gente não pode falar em número de pontos. A gente vai para vencer, claro, mas respeitando o adversário e procurando impor o jogo desde o início. Anderson Moreira não vai contar com Rui machucado, mas tem a volta de Norberto e Luan. Voltam. Eles tiveram uma dificuldade, principalmente no processo de recuperação, né? Na sequência era, se eu não estou enganado, o 3º jogo consecutivo dos dois. E a nossa preocupação principalmente é não perder jogador nessa sequência agora. Às vezes você tem que tirar um jogador para descansar uma partida e ele já recupera completamente para o jogo seguinte. Acabou que o Rui sentiu no final do jogo e acaba sendo uma perda aí para essa partida. Ih, Toredinho, sem Rui, hein? Nossa Senhora, Leopoldo Siqueira. A questão está a seguinte, a zaga é a mesma, né? Só entra o Norberto na lateral IC. Quando eu falo a zaga, é a defesa toda. O Norberto na lateral direita, que estava sendo poupado. O Zé Ricardo volta ali como primeiro volante, né? Jogando com o Willian e com o Magrão. Agora, o problema, o Luan volta ao ataque também, vai jogar com o Bill. Agora vem a minha dor de cabeça, Leopoldo. Qual? Enfrentar Internacional com Renan Oliveira ali no lugar do Rui vai ser de doer o coração, sabe? Mas ele não está sinalizando com essa decisão ainda não. Que ele pode puxar o Luan ou o Magrão para a posição ali de meio de campo e colocar mais um atacante, que pode ser o Cabral ou tomara que não seja o Felipe Amorim. Então está difícil para o Anderson, está com pouco jogador. E para pegar o Inter, nós vamos sofrer hoje. Olha o sorriso. Agora é o Dadá, né? Olha o sorriso do Dadá. O Dadá jogou na Internacional, foi artilheiro lá, foi campeão brasileiro lá. Campeão, lindo. Lá rei, em Porto Alegre. Lá eu sou rei. Lá em Porto Alegre, não. Lá no Rio Grande do Sul, Dadá Maravilha é rei também. Os gaúchos. Então, os gaúchos adoram ele. Os são doidos com ele. Aí ele já está chorando, Toredinho, de soslaio. Eu acho que ele vai tramelar no ritmo gaúcho. Tem um ritmo gaúcho aí pro Dadá tramelar, Tiagão? Com chimarrão e uma picanha. É disso que o velho gosta. Ô, gente, é isso que eu nunca. Churrasco com chimarrão, fandango
Oh, meu Deus. Não, eu vou te contar. Esse coelho é difícil. Deixa eu te falar. Coelho 1, Inter 5. Dança aí mais um pouquinho, dança aí. O povo quer ver. Travela logo, Dadá. Olhando pra câmera. Que o povo gosta, é de 4-1. Pra 4-1. Pra quem? 4-1 América, 4 Internacional. Não era 5? Não, eu nunca vi a lacraia dançando churrasco de chimarrão. Sinceramente. Eu nunca vi. Vai lá. Olha o puxa-saco. Eu sei quem é. Eu sei quem é. Não liga pra essa tramela de churrasco, chimarrão do Dadá, não. Torcedor americano, ligue pra cá. Não ligue pro Dadá, ligue pra cá. 3209-9001 e concorra a ingressos para América e Internacional. Esta noite, 21h30, no Independência, com a arbitragem de... Cadê aqui? Eu anotei. Antônio Moraes de Souza, do Piauí. Nossa senhora, Piauí nem futebol não tem. E o Fael já me ligou aqui, pediu para pegar o ingresso dele, que vai eu e o Fael hoje. Não, vai ser Fael, não. Fael, tá aqui, ó, viu? Não era para sorteio? Ó, mas que ligar, o Fael já me ligou. Ó, vamos trabalhar então de uma vez? Eu vou no básico. Com essa escalação nossa aqui, eu vou no básico. 1-0 América, 1-0 América. Bom, churrasco é muito bom. Gaúcho. Chimarrão eu não gosto. Não gosto de chimarrão. Gaúcho tá repreendido. Sai, Satanás. Eu quero só dizer uma coisa aqui. Pra ficar do lado do Toledo, porque tá preocupado. Eu não gosto de ver meu amigo assim. A gente já tem muito problema na vida, né? Dinheiro, não sei o quê, trabalho, as coisas estão difíceis, violência, desemprego, um monte de coisa. Então, pra ficar do lado dele, na base da amizade que eu tenho de mais de 15 anos com o Toledo, 3-0 Internacional hoje, galera. Você é amigo, hein, Léo? Quer ir lá, gente. A torcida americana, hein? Não deixa o Bretinho entrar, não. Tem uma pergunta de história para você aqui. O Evandro Alves de Melo, no Twitter, está perguntando o seguinte. Toledo, você sabe o que representa o preto no uniforme do América? O preto? Não, tem o branco, o verde e o preto, né? Quando vieram aquelas inhacas lá do Atlético, o América, a América era verde e branco. Pelo menos historicamente que eu sei é isso. Aí as iacas vieram e puseram o preto no América, foi quando o negócio começou a atrapalhar para nós. Foi isso? Foi mais ou menos isso. Que história, mas que conversa fiada. Foi, porque eles brigaram lá, aí uma dissidência deles veio para cá. E aí deu esse problema. Dissidência e não inhaca. Uma inhaca, porque o preto atrapalhou. A cor preta, a América, o meu pai nunca gostou do preto na camisa do América, sempre verde e branco. É o tradicional. É lógico. Tá certo. Bom, os dois que caíram, né, o América e o Internacional, vão se enfrentar essa noite de Independência, né? E ano passado, você se recorda, né, Toledinho? O placar? Foi o que você pediu na tabela, né? 1-0? É. Para nós? É isso. Ah, é mesmo? Um gol de sem querer, né? Do atacante que eu nem lembro o nome dele. Então vamos repetir esse resultado. O Mike voltou para o Fluminense, Mike, foi emprestado para o time do interior do Rio de Janeiro, aí não apareceu nesse time, não voltou para o Fluminense. Então... Ele fez de ombro o gol. De ombro. A América contrata cada jogador também, que eu vou te contar. Olha só, 10 segundos de jogo, o Brasil já vencia a Austrália, da Maravilha. Nem você fez um gol tão rápido assim. Vou te falar. Que jogão, foi jogão. Vamos ver aqui, o amistoso em Melbourne, Austrália e Brasil. Olha só, saída dada, o ataque brasileiro e Diego Souza, conta aí, 10 segundos de jogo, fez 1-0 Brasil. Esse é matador mesmo, mas contou com a zaga horrorosa, o peru do goleiro, né? Diego Souza. Saudade de Bretinho. Pois bem, o time do Tite vinha de uma vitória... Opa, Dadá! Não dá para perder um gol desse. Ei, Paulinho. No segundo tempo, Thiago Silva vai fazer o segundo gol. Ó, depois de vários queixos em todos os lugares. Lembra um amigo meu que fazia... Leozinho, a impulsão que ele teve ali foi maravilhosa, hein? Lembra um amigo meu que fazia gol de cabeça. O Brasil vinha de uma derrota, né? No amistoso para a Argentina, aí enfrentou a Austrália. Dadá, o que você achou desse time da Austrália? Olha, se contar, o dia que eu fiz 10 gols era melhor que esse time aí. Pelo amor de Deus. Santa Amaro? Santa Amaro. Era melhor que a Austrália? Melhor que a Austrália. Pelo amor de Deus.
Os outros gols brasileiros, Tyson e Diego Souza novamente. É muito diferente, né? O Brasil é um time muito forte e a Austrália é muito fraca, né? O Brasil jogou com o Diego Alves, lembra dele, Dadá? Demais. Grande goleiro. Rafinha, Thiago Silva, depois entrou o Gemerson. Gemerson? É. Não foi dinheiro fácil que ele ganhou, hein? Aí o Diego Souza completando a goleada, 4 para o Brasil, 0 para a Austrália. E outro amistoso, né, nesse... É um torneio? A Argentina ganhou de 6-0 da Singapura. Nossa. Sem Messi. Se tivesse com o Messi... Nossa, seria 12. Mas bem, falando em gols, ele chega, entra e marca. Ele boa parte da torcida quer no time. Vibrantinho, inclusive? Claro, com certeza. Quem é ele que está na zona mista do Alterosa Esporte? Você achou precipitada a cobrança que vocês tiveram por 2 jogos, por 2 tropeços assim? O torcedor acabou vaiando? Não, o torcedor, ele, quando você ganha, ele está feliz, quando você perde, ele fica bravo, é normal. O futebol acontece assim em toda parte do mundo, então só tem que aceitar e trabalhar para dar o seu melhor todo dia, né? E você sempre ajudando a definir esse melhor aí em campo, né? Trabalho para isso, eu gosto de fazer gol, tenho a possibilidade de que meu companheiro faz tudo para que eu fique frente ao gol e só tem que acertar, então fico feliz por isso. Pois bem, tá aí o Ávila, que é um cara definidor. Não vai esperar dele aquela jogada, né, Vibrantinho? Não, mas essa não é a função dele. A função dele é dentro de área ali, é o matador dentro de área. Agora, Ávila, você garantiu o emprego do Mano Menezes com essa vitória aí no último domingo. Essa é a verdade. E eu espero, né, que o Mano Menezes entenda a importância do Ávila dentro de campo. Porque realmente ele faz mesmo, ele é o jogador principal ali, não tem como você disputar um campeonato brasileiro sem um centroavante de área ali, gente. Né? Então eu espero que o esquema tático que o Mano esteja montando, vai trabalhando na Toca da Raposa, seja para ajudar o Ávila, né? Que a bola chegue aos pés do Ávila para ele fazer, porque quando chega ele faz. Aproveitando aqui, um abraço ao Wilson de Virginópolis, a Ana e o pai dela, Henrique, lá do Barreiro. Um abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo dia. Hoje não teve... Amanhã eu vou trazer o negócio da maçã do amor, lá da tia de Sete Lagoas. Eu tô te devendo, eu trouxe assistindo em casa. Pode deixar. O dia dos namorados passou. Fica com o documento atrasado do carro e começa a dar abraço para todo mundo. Não acredito que seja. Eu posso te processar. Eu posso te processar com milhões de pessoas que estão assistindo aí. Pois bem, falamos aqui da torcida que quer o Ávila. E a solucionática para essas partidas ruins do Atlético no Campeonato Brasileiro, quero que o Dadá dê a sua solucionática após a opinião do Roger Machado depois da derrota lá em Salvador. Quando num jogo, entre daqueles 11 que entram, né, a maioria está abaixo tecnicamente, né, e taticamente também as coisas não acontecem, né, não funcionam como você planeja, como você idealiza, e o adversário necessitando da recuperação do campeonato, né, jogando dentro de casa, né, a gente tem que entender que vai ter problemas, né, mas que a gente tem que saber solucioná-los durante a partida. Não vou usar como muleta os desfalques, né? Foi um jogo coletivo ruim, né? Que nossas individualidades, como eu disse, que são a base da nossa sustentação técnica, né? O nosso sistema de defesa, não o defensivo, não só aquele composto pelos jogadores da primeira linha, né? Não conseguiu neutralizar a maior parte das ações, né, que levaram perigo ao nosso gol. E nós sofremos com a derrota. Os desfalques é uma parte, foi a parte mais importante. Se a gente pegar pelo desgaste, hoje a gente tinha os jogadores mais descansados em campo. O Danilo não vem jogando tanto quanto o Fábio, o Marlone também não vem jogando tanto quanto o Elias, que joga naquela função. O Iago vem com uma sequência menor, né? O próprio Eraso também, o Felipe descansou no último jogo. As cobranças elas são internas, mas elas sempre acontecem. O que a gente não pode é dar publicidade ao que se fala e o que se cobra lá dentro, simplesmente para dar satisfação para o lado de fora. Sempre há cobrança por melhores resultados, por melhores atuações, por uma colocação melhor no campeonato. Foi um mau dia, e os maus dias acontecem. Mau dia, olha o que ficou comigo aqui, mau dia. Roger, eu como torcedor do Clube Atlético Mineiro, eu estou muito chateado do time jogar mal. E parece que é natural, fala assim, o time jogou mal e perdeu.
O time perdeu o gol não é para perder, não. Tem que treinar para fazer. Já pensou o pedreiro errar na mão de cal? Já pensou o pedreiro errar nos cálculos? Não pode não, gente. Jogador de futebol treina, erra. Pô, por que o Romário não erra? O Zico, o Pelé não erra. E nenhuma desculpa dele é válida, né, Dadá? Não, porque é. Você tem um grupo, o jogador está cansado, ele tem que ter um para substituir e jogar do mesmo jeito. Mas a naturalidade... Se o Danilo está sem ritmo, é porque o Roger não pôs ele mais, porque ele está com ritmo na hora que precisava. E vou mais longe. Essa naturalidade que o time perdeu, mas perdeu para quem? Por Lanterna. Essa naturalidade, perdeu o gol. Mas por que perdeu o gol? Não treina? Eu vou ser mascarado. Dadá perde gol? Dadá erra para cabeçada? Agora eu dava 100 cabeçadas por dia, 100 chutes por dia. Eu não sou rei à toa não, pô. Ô Roger, vou começar uma campanha aqui ao seu lado, tá certo? Eu acho que eu sou o único aqui que realmente entende você. Então, fica, Roger, até 2025, mais ou menos, tá certo? Você está no caminho certo. Não só essas ó, pode parar. Pode parar, velho. Vai falar do seu time? Eu vou falar do seu time. Vou falar sim. Tá? Não é umas derrotazinhas aí que realmente vai abalar a confiança que eu tenho em você, não. O senhor fica quieto. É ele aqui. Dadá, você então é o rei da cabeçada e tudo mais, né? Já jogou planeta bola, planeta Terra. Tinha muita impulsão. Saía 90 para não existe isso no planeta Terra. Já jogou basquete, Dadá? Se eu jogasse, seria cestinha. Seria o Kevin Durant? Mais ou menos. Porque ele deitou a pau o Kevin Durant e voltou a brilhar para o Warriors fazerem história e levaram o título da NBA. Olha aí, a final contra o Cavs. Foi um jogaço, eu fiquei até de madrugada vendo. E foi mais uma... Só que o Kevin Durant agora do lado do Curry, né? Contra o LeBron James. E o LeBron James levou a pior de novo. Ano passado ele foi campeão. Agora, o que definiu o jogo, Leopoldo, foi o banco. Até o final do terceiro tempo, o banco do LeBron James tinha feito, do time do LeBron James, 2 pontos e o do Curry tinha feito 25. Pois é. Então, quer dizer, o grupo, né, que a gente está falando muito aqui em futebol, no basquete define também o campeonato. Verdade. Dá fera aí, Dadá Maravilha. Não, esse cara é fantástico. Pelo amor de Deus. Olha a mãozinha dele, certinho. Ó. E ele tirou o brilho do Curry, que até ano passado era o destaque, né? Melhor jogador das finais, 39 pontos, mais valioso. Tá aí então a vitória. O Warriors empatados com os Spurs com 5 conquistas, atrás de Boston Celtics com 17, Los Angeles Lakers com 16 vitórias e o Chicago Bulls tem 6 vitórias. Festa do basquete NBA Internacional. E vendo esses jogos, a gente realmente tem que reclamar muito do futebol brasileiro. Porque como se erra passe, ontem eu estava vendo o Grêmio e Bahia, os caras parecem que não treinam. Agora você vê o basquete, a precisão, bola de 3 metros, dos 3 pontos, quer dizer, com gente pressionando, o cara acerta. Aqui o cara tá livre debaixo do gol e fura. Daqui a pouco tem a vitória do Grêmio, a nova classificação do Campeonato Brasileiro. Vamos voltar a falar do nosso futebol, porque lá na Toca da Raposa tem Paim. Tem Paim para defender. Sabe quem é Paim? Quem é Paim? Fala, Péricles. Você conhece o Paim? Não. Ele joga no Cruzeiro. Estou lhe respondendo, não sei. Entrou contra o Bahia e foi titular contra o Atlético de Goiás. Ah, agora eu entendi. Paim é porreta. É porreta, mas não é porreteiro. Ele gosta naturalmente de sombra e água fresca. Afinal de contas, é baiano. E o Paim? O Paim não tem nada a ver com isso não, hein? O Paim é coisa de registro de nascimento, de carteira de identidade. Gente. Esse nome aí já faz tempo. Muitos acham que é porque eu sou da Bahia, tal, Paim, mas é meu último nome mesmo. Murilo Cerqueira Paim, o novo zagueiro celeste, cabra arretado, lá de São Gonçalo dos Campos. Olha ele na entrevista coletiva, a segunda como profissional. Então, aqui dá meio aquele nervosismo, né? Mas vai acostumando, vai ficando tranquilo. Sem Caicedo, que está servindo a seleção do Equador, Manuel machucado e sem Dedé, que sofreu um edema ósseo no joelho esquerdo, Murilo vai encarar o Corinthians, líder do campeonato. Que responsabilidade para o garoto de 20 anos, hein? E ele garante,
já conquistou a confiança de Mano Menezes. Ele já tinha confiança em mim antes do jogo contra o Bahia. Foi uma opção dele de colocar o Henrique, mas como vocês perceberam que quando o Henrique foi expulso, ele me colocou, porque ele confia em mim, que ele sempre viu meu trabalho, meu dia a dia, e eu tenho certeza que ele confia em mim. Diogo Barbosa, o lateral que joga praticamente do lado do Murilo, aprova o Paim. Então, o Murilo é um menino da base com muita qualidade, né? Demonstrou sua qualidade no primeiro jogo que ele entrou contra o Bahia, nesse jogo contra o Atlético. Um menino muito seguro, né? Com muita qualidade, saída de bola. No primeiro treino da semana, regenerativo. A partir de hoje, é que Mano Menezes vai definir o esquema de jogo e o time, que conta com Henrique, que cumpriu suspensão e volta ao meio-campo. Cruzeiro em sexto, Corinthians em primeiro. É briga direta pelo G4. A gente tem conseguido se defender bem e nosso contra-ataque é muito forte, muito rápido. Então, assim, a gente vai para lá tentando a vitória. Sabemos que vai ser muito difícil, mas quem joga no Cruzeiro tem que saber que o Cruzeiro joga todas as partidas para vencer, né? Então, vamos lá para tentar a vitória, porque essa vitória do Atlético nos trouxe a confiança de volta, né? E eu tenho certeza que as coisas quarta-feira tendem a ser melhor. Não há dúvida que o técnico é quem sabe o momento técnico e emocional de cada jogador, está ali no dia a dia. Mas a opinião da crônica e da torcida, de pelo menos boa parte da torcida está na base, formado no Cruzeiro, está no time, está em condições, é jovem, e daí bota para jogar. Ou não, gente? Tem gente que parece que sabe que tem medo de apostar na base. A gente vê o trabalho que é feito na base, que é um trabalho muito bom, muito sério também, mas às vezes a gente acha que assim, os caras vão para o profissional, mas para poder realmente ter uma oportunidade de jogar, é só quando acontece uma desgraça daquela que colocou o Henrique vai e foi expulso. Murilo, você só entrou porque o Henrique foi expulso. E graças a Deus que o Henrique foi expulso, porque aí você teve a oportunidade de mostrar o serviço, que você tem, você está capacitado para poder realmente ser o titular ali na zaga. É igual o lateral direito que o Cruzeiro tem Vitinho. Por que não põe o Vitinho para jogar? Põe o Vitinho para jogar. Fica improvisando, não, e mais do que isso, eles têm uma paciência enorme com o jogador de fora. E não tem com a base. Porque a base entra bem e sai, igual o Christian no América. Jogou bem no Mineiro e não voltou mais. Está voltando agora no improviso na lateral direita. Né? Aí você tem lá o Mateuzinho, foi mal no primeiro jogo, nem para a partida tá indo. Aí tem o Felipe Amorim matando a gente de raiva, que eles têm uma enorme paciência. Por isso que tem treinadores como Abel, o Levi Coupe, o Tele Santana, até o Luxemburgo na época boa dele, que eram diferenciados. Porque eles põem o menino lá e apostavam nele. E eu vou começar a campanha para colocar o Vitinho dentro de campo, ele ter oportunidade de jogar nessa equipe aí. Tem futebol para jogar assim na lateral. Vitinho aí, vamos colocar o Vitinho. E o que o Atlético precisa para decolar? Fato, o Atlético ainda não decolou no Campeonato Brasileiro. Com 6 pontos em 18 disputados, tá difícil aquecer as turbinas. Para um avião de verdade voar, é preciso que alguma força ou anule ou vença o peso dele. No futebol é muito diferente. Só vencendo é que o Atlético vai conseguir voar. E vitória por enquanto, bom, só veio uma, né? Contra 3 empates e 2 derrotas em 6 jogos. Tenho certeza que todos estão incomodados com essa sequência que a gente tem não boa. A gente sabe que é um grupo bom, né? Todo mundo tem respeito, mas a gente precisa dar um pouco mais. Se o Atlético fosse um avião, a parte apontada como aquela que precisa de mais reparos agora seria a zaga. Tem mais peças faltando por causa das lesões também. Agora, se só isso justifica perder para o lanterna do campeonato, é difícil dizer. Fácil é saber que o alvinegro não é um avião e que, por isso, não precisa de permissão para decolar. Precisa é de mudança. Tem que manter a postura defensiva sem perder a ofensividade, né? Cada um fazendo a sua função bem feita. A gente precisa fazer gols e com a qualidade que nossa equipe tem, certamente a gente vai fazer gols. Se eu puder ajudar, eu estou aqui. Sempre foi assim, desde quando eu cheguei, então espero voltar agora e poder ajudar o time de alguma forma, seja no banco, jogando, fora, no dia a dia, treinando, motivar alguém, eu vou estar aqui à disposição.
Da mesma forma, eu falo agora em relação ao Atlético. Se o Léo Silva dá o equilíbrio e a experiência para a defesa, que está muito mal, e o Luan dá essa esperteza ao ataque, essa velocidade, essa injeção de ânimo, bota para jogar contra o Furacão, não tem dúvida. Vamos sacudir a rede do Campeonato Brasileiro? Tá aí o Grêmio vencendo em casa a equipe do Bahia, 1-0 Cortez. E o Cortez recuperou, né? Que ele andou mal aí na carreira, jogou bem ontem. Agora o Grêmio, do segundo tempo. O Grêmio é um time muito sólido, muito competitivo, mas não tem muita técnica, não. Não teve tantas chances de gol, o Bahia segurou bem e eu fiquei com dó, né, Léo? Porque a gente, americana, a gente torce para os mais fracos. Eu torcer pro Bahia, no finalzinho toma esse gol. Olha o que aconteceu então com o Grêmio depois dessa vitória. Tá chegando. Classificação, olha aí, o Corinthians que enfrenta o Cruzeiro amanhã, 16. O Grêmio é o segundo colocado com 15 pontos. Coritiba, 13. Chapecoense, 10, formando o G4. Se o Cruzeiro vencer amanhã, entra no G4? Se não, vai vencer amanhã. Vai pro G4. Do G6 pro G4. Se minha avó tivesse bigode, ia ter 3 avós. Agora depende dos outros também não vencerem. E depois do complemento dessa rodada, então o Bahia fica em 8º com 9 pontos. Sassá, novidade na Toca da Raposa junto com o Rafael Sobis. Roda aí. Sassá, finalmente será apresentado, Vibrantinho? Vai ser apresentado hoje às 14h15 lá na Toca da Raposa, né? Toda sorte e sucesso do mundo pro Sassá. E o Sobis está aí na área também, voltando aos treinamentos. Tá voltando também. Tem que esvaziar o departamento dele, né, Léo? Porque senão, eu vou te falar, os caras entram lá como jogador, sai de lá como jogador e como médico. O Rafael Sobis recuperou de uma lesão grau 3 no músculo posterior da coxa esquerda. O médico do Cruzeiro recebe por atendimento. Tem gente lá. Lá igual INPS, INSS. Eu fiquei sabendo que chega a ter de 10 em 10 minutos. Vai fazer medicina. Então, amanhã não perca o Nota Transporte. Tem Sassá sendo apresentado na Toca da Raposa logo mais. É isso aí. Sassá. É isso aí. O Dedé já está no 6º período de medicina. Fechou a conta, agora é Alterosa Alerta com Stanley Guzmão. Um grande abraço. Falou, Stan. Até logo.